Olá, aqui é o José Fortes. A gente está começando o 9º episódio do DevMind. Como passa rápido, né? Eu lembro que há poucos meses atrás, eu acho que comecei o 9º, há 9 semanas atrás, a gente estava começando esse quadro aqui. E, bom, agora fico bem feliz assim, da gente estar chegando nesse 9º episódio, no episódio número 9. E, bom, eu espero que a gente consiga atingir muitos mais episódios. Eu estou gostando bastante de fazer esse quadro. Esse é um quadro que eu acho que é um dos melhores meios que a gente tem para fazer esse contato direto aqui entre o que eu estou pensando, o que eu estou querendo trazer para vocês de informação, de conteúdo e quem sabe de vez em quando até vocês me perguntarem alguma coisa e tudo mais. E bom, eu trago alguns assuntos aqui também no DevMind que eu senti bastante falta de trazer quando eu fazia apenas o Mão na Massa antes, né? Então, antigamente, há poucos meses atrás, a gente tinha apenas o Mão na Massa lá no YouTube e que não era ao vivo também, então a gente trazia alguns temas mais específicos pensados em programação mesmo, né? Pensados em você aprender tecnologia de fato. E aqui no DevMind ele é um pouco diferente, né? O DevMind ele é pensado em vocês entenderem mais a parte estratégica por trás da programação, a parte que vai talvez ajudar vocês a crescer mais rápido, a conseguir se planejar e tudo mais, né? Então o DevMind é um quadro muito legal, é um quadro que eu acredito que traz bastante valor para vocês. E eu sei que a maioria de vocês, inclusive, assiste aqui o DevMind gravado, né? Assiste o DevMind gravado através do YouTube, através do próprio Instagram também. Então, se você que está assistindo gravado quer assistir ao vivo em algum momento e me fazer perguntas, eu faço o DevMind toda segunda-feira no meu Instagram. Sempre a gente começa entre 10 e 11 horas da manhã. Então, não tem um horário específico assim para começar, mas geralmente esse papo acontece entre 10 e 11 da manhã. Então, eu te aconselho fortemente a passar no meu Instagram e me seguir se essa for a sua... Se você acreditar que faz sentido para vocês escutar ao vivo e talvez até me fazer perguntas ao vivo, tá certo? Então, meu Instagram é seja.dev, se você estiver assistindo aí do YouTube, passa lá para você assistir ao vivo e poder me fazer perguntas. Bom, e esse quadro, o DevMind de hoje, o assunto do DevMind de hoje é como aprender programação é ter superpoderes. Então é um assunto bem interessante, diferente. Eu estava pensando sobre isso no final de semana, assim, e até comentei com minha esposa, nossa, eu vou trazer esse assunto no DevMind dessa semana, que eu acho que vai ser interessante conversar com vocês, até porque nesse momento tá rolando a Copa do Mundo também, e eu acho que tem tudo a ver, tá? Copa do Mundo aqui. E o que as pessoas fazem na Copa do Mundo, fazem para chegar na Copa do Mundo em relação ao que vocês precisam fazer também para chegar no topo aqui da carreira da programação. Então, tem tudo a ver, é tudo conectado e por isso que eu estou trazendo esse assunto também nesse momento, ok? Bom, e se você está chegando aqui pela primeira vez ainda não me conhece, eu sou José Fortes e aqui o Seja Dev, ele é uma comunidade, não sei se é necessariamente apenas um canal no YouTube ou uma página no Instagram, mas eu digo que é uma comunidade porque a gente faz as coisas aqui muito juntos, né? Inclusive eu com vocês também, eu vejo muito assim os comentários de vocês para trazer as informações para cá. Então, para você que está chegando pela primeira vez, o Seja Dev, ele é uma comunidade, ele é uma junção de pessoas que querem aprender programação, que querem chegar no topo da carreira de programador, querem começar uma carreira na programação. Então, se você de alguma forma se conecta com isso, se você de alguma forma quer começar uma carreira na programação ou tem só curiosidade em entender um pouco mais sobre essa carreira que está fazendo muito sucesso hoje em dia, né? A programação hoje em dia virou moda. Então, se você se conecta, se interessa por isso de alguma maneira, te aconselho fortemente a se inscrever aqui no canal do Seja Dev no YouTube, se inscrever também e me seguir também no Instagram para você ficar por dentro das novidades no Instagram seja.dev, ok? Bom, inclusive esse quadro aqui, eu já falei um pouco deles para vocês aqui no início dessa live, mas esse quadro, o DevMind, ele é um quadro que ele foi pensado em te ajudar a transformar a sua carreira, a transformar a sua vida em te ajudar a conquistar mesmo os melhores caminhos possíveis, a trilhar os melhores caminhos possíveis dentro da programação, tá? Eu sei que se eu tivesse começado, quando eu estava começando, se eu tivesse toda essa informação que eu trago para vocês, eu tenho certeza que conseguiria atingir meus resultados muito mais rápido do que eu atingi. Então, por isso que eu estou criando esse quadro DevMind, que nesse momento está na sua edição de número 9, né? Então, eu tenho certeza que eu chegaria muito mais rápido, eu quero fazer isso para vocês, eu quero que vocês cheguem muito mais rápido aí nas suas possibilidades que a vida pode trazer aqui dentro da programação, aqui dentro da tecnologia, tá certo? Então, é por isso que eu trago o DevMind aqui. Bom, e o assunto dessa live de hoje, que como eu falei aqui no início da live, né? Eu acho que é um dos assuntos mais diferentes que eu já fiz até hoje, que é sobre superpoderes, né? Então, algumas vezes eu falo brincando assim, mas é muito verdade isso, que aprender programação é ter superpoderes.
Então, bom, para a gente começar a falar sobre isso, eu preciso explicar para vocês o que eu talvez considere como superpoder. E é claro que quando você aprende programação, você não vai aprender a voar, você não vai aprender a jogar teia de aranha sobre suas mãos, né, como faz o Homem-Aranha, mas você vai aprender muitas outras coisas. E o fato é que, para mim, superpoderes, que é o que eu estou dizendo aqui nesse contexto, é você ter a capacidade de fazer alguma coisa talvez extraordinária, alguma coisa que diferente das outras pessoas. Então, um superpoder seria alguma coisa extraordinária e diferente de outras pessoas. Por que que eu falo que tem a ver com as duas coisas? Com fazer coisas extraordinárias diferentes das outras pessoas. Porque se for só fazer diferente, sei lá, tem gente que vai fazer um monte de coisa maluca e não vai acrescentar em nada na vida, né? E tem outras pessoas que vão fazer... E eu acredito que talvez fazer o extraordinário já seja o suficiente, porque quando as coisas são extraordinárias, elas já são diferentes das outras, né? E na programação, isso acontece com muita frequência, tá? Você que quer entrar nessa carreira de programadora, você pode, inclusive, seguir o exemplo da maioria das startups que a gente conhece hoje em dia, que são startups grandes, que são startups que fazem a diferença na vida das pessoas. Por exemplo, às vezes não necessariamente startups, mas empresas de tecnologia. Por exemplo, o YouTube. Quantas pessoas acessam o YouTube hoje em dia? Quantas pessoas talvez sejam uma parte do dia a dia de vocês, né? Que estão assistindo agora. E o fato é que o YouTube, ele foi criado por programadores. Então, grande parte das coisas que a gente usa hoje em dia, toda vez que você pega o seu celular e você entra em um aplicativo, por exemplo, você vai entrar no Instagram, que é no momento vocês que estão assistindo agora estão abrindo o Instagram. Se você tem essa possibilidade de entrar no seu Instagram, de talvez se conectar comigo, de conseguir ouvir o que eu tenho para dizer, de conseguir conhecer um pouco mais sobre vários universos diferentes, por exemplo, o universo da programação, que muitos de vocês estão começando a conhecer agora, isso acontece porque alguém com superpoderes, ou várias pessoas com superpoderes, tiveram a capacidade de construir isso aqui que a gente está utilizando, né? Então, não é exagero dizer que você aprender programação, em algum momento, vai te trazer superpoderes. O superpoder de talvez construir alguma coisa que vai ser acessada por milhões de pessoas e que vai talvez transformar a realidade dessas pessoas. Por exemplo, é inegável que a nossa realidade foi completamente transformada através do YouTube, através da Netflix. Eu não sei qual a idade de vocês estão assistindo agora, mas antigamente a gente precisava de ir até uma locadora, encontrar uma fita para poder, ou um DVD depois, para você alugar aquele DVD, para ir assistir no final de semana na sua casa e devolver para você conseguir assistir um filme. Então, antigamente, você precisava de se locomover até um lugar físico para poder alugar um aparelho físico, lá um CD, uma fita, para você assistir um filme, devolver, pagar por aquilo, e quanto mais você quisesse alugar dessas coisas, mais você teria que pagar, né? Então, antigamente era assim, era muito mais complicado, e hoje em dia, alguns anos depois, eu lembro de fazer isso na minha infância, né? De ir numa locadora de fita cassete ou de DVD também, alugar isso, e alguns anos depois a gente tem a Netflix com talvez mais filmes e séries do que todas as locadoras da grande maioria das cidades, né? Então, e se isso não é uma transformação, o que é isso, né? E, bom, a Netflix só existe porque existem programadores que tiveram a capacidade de construir um sistema como a Netflix, né? E hoje em dia a gente tem vários outros sistemas também. Eu tô falando do Netflix aqui, mas a gente tem lá o Disney Plus, tem a Amazon Prime, tem um monte de sistemas. E o Twitch TV, por exemplo, né? Hoje em dia você consegue acompanhar uma Copa do Mundo usando a internet. E uma coisa impensável há poucos anos atrás, não é nem muitos anos, há poucos anos atrás, impensável. E isso é possível porque a gente teve pessoas capazes de fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, esses sistemas que eu estou dizendo aqui para vocês, né? O Spotify também é outro exemplo, né? Tem uma série na Netflix, inclusive, que conta a história do Spotify. E eu assisti essa série esses dias. E o fato é que precisou de pessoas com capacidades extraordinárias. De novo, precisou de programadores irem lá para alterar completamente a forma que funcionava o sistema. E se você, de alguma maneira, quer fazer parte desse universo, desse mundo da tecnologia, você definitivamente precisa começar a pensar nisso, né? Precisa começar a pensar nessa capacidade. E, bom,
se isso não é um superpoder, o que mais é, né? Você, talvez assistindo um filme de super-herói lá, da Marvel, que seja, você vai ver que o super-herói ele tem a capacidade de atingir milhares ou talvez milhões de pessoas com seu poder e salvar o mundo e tudo mais. E você, como programador ou programadora, você vai ter a capacidade de atingir milhões de pessoas com o que você for construir, com a ferramenta que você for construir. Você vai ser capaz de, talvez, salvar vidas se você trabalhar em uma empresa que atua na área da saúde, por exemplo, né? Que é muito comum também aqui no Brasil. Então, de fato, definitivamente, você, como programador ou uma programadora, você vai ter superpoder. O superpoder de transformar a vida de milhares ou milhões de pessoas, talvez do mundo inteiro, através do que você construir. Então, definitivamente, eu acredito fielmente que você se tornar um programador ou uma programadora vai te trazer, sim, superpoderes. Você vai ser capaz de fazer algo extraordinário que a maioria das pessoas não fazem. E, bom, seguindo essa mesma lógica, o que vocês podem estar pensando neste momento é, poxa, mas legal, esses sites que eu acabei de dizer aqui são sites muito grandes e construídos por talvez pessoas muito fora da curva. E, de fato, existe a grande possibilidade que a maioria dessas pessoas que atuam nessas empresas sejam pessoas muito boas. E aí entra nessa outra pergunta, poxa, mas será que programação é talento? Será que a maioria das pessoas que, de fato, se destacam em alguma coisa na vida, essas pessoas nasceram com aquilo? Isso faz parte de um DNA, de algum talento, alguma coisa desse tipo? Ou você pode correr atrás disso e ser capaz de construir isso também? E essa é uma pergunta talvez natural de ser feita, né? E o fato é o seguinte, nesse momento a gente tá indo aí, a gente tá rolando a Copa do Mundo, eu não sei, né, vocês estão assistindo esse vídeo, pode ser que a gravação você assista um pouco mais pra frente, já tenha passado a Copa do Mundo, mas o fato é que nesse momento, hoje é dia 5 de dezembro, que eu tô gravando aqui, que eu tô fazendo essa live, e tá rolando a Copa do Mundo. E hoje, inclusive, tem jogo do Brasil nas oitavas de final, e o fato é que, se você for parar pra pensar, aquelas pessoas que estão participando da Copa do Mundo, aqueles jogadores de futebol das mais diferentes seleções espalhadas pelo mundo, o que eles fazem quando eles não estão em campo jogando? Por exemplo, o jogo é hoje, o que eles fizeram ontem, antes de ontem? O que eles fazem durante praticamente o ano inteiro da vida deles? Será que eles nasceram necessariamente com talento? Ou será que eles treinaram até eles serem bons o suficiente para participar dessas coisas, né? E o fato é que na programação essas coisas funcionam dessa maneira também. Você não necessariamente vai nascer com um talento, vai ter de alguma forma de berço, assim, você vai nascer e com alguns anos lá de idade você vai simplesmente pegar um computador e começar a construir coisas extraordinárias. Não, você vai precisar treinar, você vai precisar se dedicar para chegar nesse nível, assim como os jogadores de futebol se dedicam todos os dias para chegar num nível de performance que eles possuem hoje em dia para jogar uma Copa do Mundo. Então, para você que quer participar, que quer entrar nesse nível de ser um programador ou uma programadora de alto nível, você primeiramente precisa pensar que você vai precisar treinar isso. Por mais que você tenha ou não facilidade, o que vai importar aqui, de fato, é o quanto você treina e o quão bom é o treino que você faz, e não necessariamente se você tem ou não talento. Assim como os jogadores de futebol. Eu já conheci pessoas que não eram tão boas assim no futebol, por exemplo, e acabaram indo para uma forma de treinamento que se tornaram bons profissionais de certa forma. Existem jogadores que ninguém dá nada por eles, de repente os caras estão lá brilhando numa Copa do Mundo, e toda Copa do Mundo tem alguém, né, que acaba se destacando e tudo mais. E esses jogadores, por mais que talvez eles tenham essa possibilidade de jogar lá numa Copa do Mundo em alto nível, eles precisaram treinar, eles precisaram se dedicar para chegar nesse nível. Assim como vocês vão precisar se dedicar e treinar para chegar aqui nesse nível de programadores que talvez vai construir algo extraordinário. Então, eu diria que programação não é necessariamente a ver com talento, não tem a ver com talento, tem a ver com o quanto você vai treinar e o quanto você vai se dedicar para chegar nesse nível. E, bom, para mim, inclusive, eu vejo muita gente mesmo me perguntando aqui no Instagram, poxa, mas programação, eu fiz faculdade e eu não conseguia ir bem nas matérias, eu não conseguia passar em lógica de programação, eu não passei talvez em qualquer outra matéria da faculdade, ou eu já vi alguma coisa de programação no YouTube e eu não entendi nada do que estava acontecendo ali, ou talvez até meus próprios vídeos, né? Eu já vi um vídeo do Monamassa lá do Seja Dev e eu não consegui entender aquele código. Então, será que eu não tenho talento ou eu não tenho capacidade
de me tornar um programador bom no futuro? E o fato é que é o seguinte, inclusive comigo aconteceu isso, né? Quando você está estudando programação ou qualquer outra coisa na sua vida, mas eu estou falando especificamente da programação, né? Você vai ter ali no seu dia a dia de estudos muitas informações e que não necessariamente serão fáceis, muito pelo contrário. Programação, inclusive, já vou entrar nesse outro ponto, que muita gente tenta dizer que programação é fácil e definitivamente não é fácil, pessoal. Eu tô aqui todos os dias, praticamente, todo DevMind que eu faço, eu bato um pouquinho nessa tecla, né? Porque é importante vocês alinharem essas expectativas, né? Que programação não é fácil. E se você entrar imaginando que é fácil, que você vai aprender em um mês e vai chegar nesse nível de construir uma Netflix, que é o que muita gente vende, inclusive, você vai se decepcionar muito com isso, tá? E talvez esse seja o motivo de vocês não irem para frente na programação. Porque é o seguinte, o que acontece é que se você entrar com uma expectativa lá em cima, você vai se cobrar muito de você mesmo. E se você se cobrar muito de você mesmo e não conseguir atingir isso, você vai ficar frustrado e não vai querer prosseguir, não vai querer seguir nessa trajetória. Eu nunca vi, por exemplo, um pai ou uma mãe que tem um filho ali pela primeira vez e com alguns meses esse pai ou essa mãe espera que esse filho saia correndo, saia, sei lá, virando um atleta com poucos meses de vida. Você tem muita paciência com as crianças, né? A criança começa, depois ela engatinha, depois de muitos meses ela começa a engatinhar, e depois de muitos meses ela começa a andar com os passinhos que dura 2, 3 passos, já cai de novo, e aí ela vai evoluindo até para chegar aí depois de alguns anos ela começar a andar e por aí vai, depois de muito tempo que ela vai começar a correr e vai começar a conseguir de fato ter algo que pra gente é natural, né? Pra maioria das pessoas andar é natural, mas pra criança demorou alguns anos pra ela aprender a andar, uma coisa que pra gente é natural. E então por que você acha que você nunca viu programação na vida e você vai conseguir aprender programação em 1, 2 meses e criar uma Netflix em 5 ou 6 meses? Isso não existe, tá? Então, o primeiro ponto, assim, que faz as pessoas se sentirem desmotivadas ou desmotivadas com a programação e até desistir da carreira é esse. Você precisa alinhar suas expectativas. Agora, quando você consegue alinhar suas expectativas e treinar, aí sim, você começa a conquistar esse superpoder. E isso é interessante porque, assim, quando você começa na programação, se você começar, por exemplo, pela parte web, que é uma parte mais simples, com alguns meses de experiência aqui na parte web, você já vai, não meses, eu acredito com semanas, talvez com umas 3 ou 4 semanas de experiência, você já vai conseguir começar a construir alguns sites simples. E isso você começa a te motivar, assim, você começa a pensar, poxa, com alguns meses, com algumas semanas eu consigo começar a construir aqui esses sites que pra mim eu imaginei que eu ia demorar talvez anos para construir. Porém, são sites simples, não é uma Netflix. Então, é essa expectativa que você precisa alinhar. Você não vai conseguir, com 2, 3 meses de carreira, criar uma Netflix, um Spotify. Isso vai levar talvez anos de carreira e talvez muitas pessoas envolvidas. Você não vai do canto do seu quarto aí, com poucos meses, construir um site tão grande assim. Mas você vai conseguir construir sites pequenos que, se bem trabalhados, podem também já começar a fazer diferença, já começar a ser um superpoder que você vai continuar treinando. Se você continuar treinando, se você continuar evoluindo, você vai chegar nesse nível que talvez você nem imagine que é possível chegar. Mas para isso acontecer, é necessário treino. E aí, de novo, voltando aqui pro exemplo da Copa do Mundo, né? Nenhum jogador chega lá na Copa do Mundo treinando, sei lá, durante uma semana ou durante 2, 3 meses, treinando 1 hora por dia. Você não vai chegar no nível de Copa do Mundo com 2, 3 meses, como nenhum jogador chega. Talvez você chegue no nível de Copa do Mundo com anos de experiência. Mas se você tiver essa visão de que você precisa de treinamento e precisa de ter paciência com você mesmo, aí sim você vai conseguir ter essa possibilidade de atingir esse nível daqui a algum tempo. Se você conseguir, de fato, ter clareza no tempo que você leva para chegar lá e não ficar com essa expectativa super desalinhada sobre eu vou estudar 2, 3 meses e criar uma Netflix, aí sim, eu acredito que você vai ser um grande potencial dono de um superpoder daqui a um tempo, daqui a alguns anos talvez. Para isso precisa de treinamento, precisa de
de planejamento e você precisa também de alinhar suas expectativas para você não se frustrar e acabar desistindo no meio do caminho. Então, eu costumo sempre falar que bem diferente da maioria das pessoas que estão nesse meio, que estão aí de certa forma treinando pessoas para entrar nessa área de programador. E eu trago para vocês duas verdades que pode soar difícil de vocês acreditarem, difícil de vocês digerirem nesse momento inicial, mas que a partir do momento que você internaliza isso e isso passa a ser realidade para você, você passa a entender aqui que o fato não é que você vai conseguir rápido, mas é que você vai conseguir com consistência. Que é o seguinte, a primeira verdade é que não é fácil. E a segunda verdade é que não é rápido. Então, definitivamente, você não pode acreditar que isso aqui é fácil, porque você vai se frustrar. Programação não é fácil, tem dia que você, mesmo você com experiência, como eu tenho experiência, tem dia que você vai ficar semanas em um único problema, que você não vai conseguir resolver aquele problema, você vai quebrar a cabeça e vai achar que você vai bater a síndrome do impostor, né? Você vai acreditar que você é muito ruim para conseguir resolver aquilo, e aí você vai ficar travado naquilo e tentando durante muito tempo, e com persistência você vai resolver, e quando você resolve esses problemas, vai parecer que era muito simples, que você não precisava ter gastado tanto tempo, mas você se sente de certa forma bem por ter resolvido. Então, essas expectativas, esse alinhamento de expectativas, ele é muito importante para vocês, tá? E principalmente nesse segundo ponto, que você não vai construir uma Netflix do zero, sozinho, em poucos meses. Mas talvez, se você mantiver a consistência, você vai conseguir atingir um nível muito alto aí e construir coisas de fato de valor para muita gente daqui a algum tempo. Você precisa de consistência para isso. E aí, a gente entra numa outra verdade também, que é muito importante que vocês entendam e levem como lema para a vida de vocês, que é sobre o salário. E é o seguinte, assim como um jogador de futebol, pense no jogador de futebol, pensando aqui já em clima de Copa do Mundo, né? Um jogador de futebol, ele imagina, por exemplo, o Neymar e um outro jogador, não sei, um jogador desconhecido de um time que foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo, sei lá. Imagina esses dois jogadores. A diferença salarial do Neymar para, inclusive, jogadores brasileiros, né? Imagina Neymar versus jogadores do Brasileirão da Série B, por exemplo. O Neymar ganha muito mais que esses jogadores, né? Recebe muito mais que esses jogadores recebem. E por que isso acontece? Por que o salário de um jogador de futebol ele é tão diferente, um salário do Neymar, de um salário de uma pessoa lá da Série B, por exemplo, da Série C, da Série D, que às vezes recebe um salário mínimo? E o fato é que o salário de um jogador de futebol ele vai ser proporcional a capacidade de fazer algo extraordinário, diferente das outras pessoas. Então, quanto mais aquele jogador consegue entregar valor para o time que ele está, maior vai ser o salário dele. E assim acontece também na programação. Na programação, aqui como programador ou programadora, à medida que você consegue entregar muito valor, à medida que você consegue ter mais capacidade de entregar alguma coisa de valor e sólida para a empresa, mais você vai ser remunerado por isso. Então, essa é uma frase que eu costumo usar muito aqui, que é o seguinte, que é o seu salário vai estar sempre atrelado ao valor que você consegue entregar para a empresa que você trabalha. E se esse valor for desproporcional, ou seja, se você estiver entregando muito valor e recebendo pouco, você vai encontrar uma outra vaga que vai te pagar muito mais que isso. Tanto é que comigo, eu em poucos anos, eu ficava geralmente 1 ano no máximo em uma empresa, e eu trocava de empresa para ir trabalhar para alguma outra empresa que me pagava o dobro da anterior. E eu fui dobrando meu salário assim de forma muito rápida. Em 4 anos de carreira assim, eu fui dobrando de ano em ano meu salário. Isso aconteceu justamente porque desde o início da minha carreira eu levava isso como lema. Eu preciso entregar o máximo de valor possível. E porque se eu entregar o máximo de valor possível, eu vou receber proporcionalmente a isso. Então, quanto mais valor você entrega, mais você recebe por isso. E aqui na programação, não tem a ver, como eu já falei algumas vezes, né? Não tem a ver com o diploma que você tem. Não tem a ver com você ter feito uma faculdade renomada, você ter feito uma faculdade que ninguém conhece, você não ter feito faculdade. Eu, inclusive, saí da minha faculdade, eu não formei na faculdade, né? Tem a ver com o conhecimento que você tem. Se você tem muito conhecimento, você tem muito a agregar de valor para aquela empresa e, consequentemente, você vai receber bem por isso. Assim como o jogador de futebol, ele não precisa de uma faculdade de educação física para ser jogador, né? Talvez uma faculdade de educação física ajude aquele profissional a, sei lá, ter um treino de frente, alguma coisa assim, talvez ajude. Mas o fato é que ele precisa de talento ou ele precisa de treino para atingir o talento dele, né? Para conseguir agregar valor. E assim é também na programação. Você precisa de treino para você
atingir o melhor que você consegue atingir e agregar valor e, consequentemente, ser bem remunerado por isso, ou bem remunerada. E o fato é que, hoje em dia, um programador que tem muito conhecimento, que tem muito a agregar para as empresas, ele acaba se tornando, provavelmente, o profissional mais valioso daquela empresa. Porque, simplesmente, se o programador ou talvez a pessoa que mais sabe daquele sistema sai, a empresa vai levar muito tempo para conseguir alguém que tenha aquela capacidade, se esse alguém não sair depois também, né? Então, hoje em dia, o que aconteceu foi que um programador ele tem tanto superpoder que as empresas precisam pagar muito bem para tentar manter aquele profissional lá. Não só pagar bem, como deixar aquela pessoa se sentindo muito bem naquela empresa, com o máximo de mordomias possíveis, vamos dizer assim. Porque, caso contrário, se o programador, de certa forma, decidir sair da empresa, aquela empresa vai ter muito a perder com isso. E, de novo, isso está atrelado à capacidade que você tem de agregar valor para a empresa. Então, essa é a chave de tudo, tá? A chave da sua carreira como programador. Para você ser bem-sucedido ou bem-sucedido na área, vai envolver agregar valor para as empresas. E aí, a gente chega no último momento aqui da nossa live, aqui do DevMind número 9, que é como você pode começar a ter... antes eu preciso falar outra coisa, né? Eu não falei uma das partes mais importantes, que é as possibilidades que você tem aqui na vida de um programador. Para você sendo um programador ou uma programadora, você acaba desbloqueando muitas possibilidades na sua vida, né? E a primeira possibilidade é a mais comum e a que a maioria das pessoas entendem como possibilidade, que é o fato de você ter altos salários e o bom emprego. Automaticamente, assim como um jogador de futebol, se você agrega muito valor, você vai ter um salário muito alto, é óbvio, e você vai conseguir ter ótimas oportunidades. E cada vez maiores salários e maiores oportunidades. Você pode chegar, inclusive, a, sei lá, um salário de 40, 50 mil reais trabalhando para os Estados Unidos. É possível, desde que você consiga agregar muito valor. E, enfim, tem várias outras skills, por exemplo, para trabalhar nos Estados Unidos, você precisa aprender inglês, né? Falar inglês. Então, se você atingir esse resultado, se você atingir esse nível, obviamente você vai ser muito bem remunerado por isso, até chegando aí acima dos 20, 30 mil por mês. Então, o que parece surreal para muita gente, né? É possível e na programação é até bem provável, bem comum de acontecer, tá? Não é um caso raro, assim, não é como um Neymar em um conjunto de milhões de pessoas, né? Na programação, você consegue atingir um resultado muito alto, consegue agregar muito valor, você vai ser recompensado por isso e você acaba sendo um profissional muito, muito bem quisto pelo mercado, né? Porque você aprender programação, você vai aprender a construir essas coisas que a maioria das pessoas usam. Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não tem um celular, que não tem internet em casa, né? Ou pelo menos um chip com internet no celular. Então, você ganha esse poder de atingir milhões de pessoas com o que você constrói. Então, esse definitivamente é um superpoder. E automaticamente, é o que eu falei agora há pouco, você vai ser o coração da empresa, né? Uma empresa de tecnologia só sobrevive com desenvolvedores. Se todos os desenvolvedores saírem, a empresa não consegue nem manter o sistema delas. Imagina se o Google perde todos os desenvolvedores. Isso significa que os desenvolvedores, muitas das vezes, eles são até mais importantes do que a própria empresa. E olha que interessante isso, né? Porque se os desenvolvedores do Google saem do Google, não tem mais Google, acabou, não vai ter como manter aquela empresa. Assim como a Netflix, assim como o Spotify. Então, os desenvolvedores dessas empresas acabam sendo até mais importantes que as empresas. Eles são muito valiosos lá dentro. E como outra parte também, que não é bem... que as pessoas não pensam tanto, mas... e que pra mim é muito importante, assim, que faz muita diferença e que é muito interessante na carreira de programador, é que você pode criar a sua própria empresa com o seu conhecimento. Então, às vezes, você sozinho ou sozinha da sua casa, você pode construir alguma coisa que vai ajudar a vida de algumas pessoas e você vai ser remunerado, inclusive, com isso. Você pode ter esse lado empreendedor na sua veia aí, sendo um programador, uma programadora. Então, essa é mais uma das habilidades aí que muita gente não pensa tanto, mas que quando você começar a atuar na área, começar a ter essa visão maior, você vai começar a ver um monte de coisa que você consegue resolver através do seu conhecimento. Então, por exemplo, eu fui viajar uma vez e eu resolvi criar um aplicativo para ajudar no planejamento de viagem, porque eu gostaria de ter aquilo. Então, tipo,
Olha que louco isso, né? Você passa a ter um poder na sua mão de construir basicamente o que você imaginar na sua vida. Você pode construir alguma coisa para você que vai ajudar outras pessoas também. Então você pode construir aplicativos, você pode construir sites, você pode construir um monte de sistema. Você pode construir jogo, sei lá, o que você quiser, o que der na sua cabeça, você pode simplesmente tentar começar a construir e ver no que vai dar. Então você pode construir uma empresa, talvez, saindo do zero, sem dinheiro, porque você vai ter o conhecimento necessário para fazer aquilo. Talvez alguma coisa simples e lá na frente, com o crescimento, você consegue evoluir mais, né? É claro que a Netflix não começou do nível que ela está hoje, com o tamanho que ela está hoje, assim como você não precisa de ter a expectativa de começar alguma coisa tão grande como a Netflix. Então, inclusive, o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp tinha, se não me engano, 30 pessoas trabalhando no WhatsApp. Há pouco tempo atrás, desde quando ele foi vendido para o Facebook, tinha, sei lá, 30 pessoas trabalhando no WhatsApp. Uma empresa que atingia milhões ou talvez bilhões de pessoas. E com 30 colaboradores dentro da empresa, 30 pessoas trabalhando naquilo, então é uma parada, assim, fora de série, né? Se você pensar numa empresa tradicional, talvez um mercado, tem milhares de pessoas trabalhando naquele mercado para atingir uma quantidade de milhares de pessoas também. Então, mas na programação é desproporcional. Na programação são 30 pessoas que podem atingir milhões ou bilhões de pessoas, é desproporcional. Então, esse é o tamanho do poder que você tem atuando aqui na área da programação, tá certo? E, bom, agora chegando aí na parte final que eu preciso falar para vocês, aqui no finalzinho do DevMind número 9, que é como você pode começar a ter esses superpoderes, como você pode começar a sua carreira na programação. E o fato é que existem duas palavras chaves para você ter sucesso nessa área e que você precisa seguir à risca para você conseguir começar uma carreira de sucesso na programação e conseguir esses superpoderes. A primeira coisa é treino. Você precisa treinar muito. E assim como eu falei, assim como os jogadores de futebol, eles precisam treinar bastante lá para atingir a melhor performance deles. Aqui na programação você vai precisar treinar. Então, anote isso em algum lugar e siga todos os dias treinando para você atingir o melhor que você consegue atingir. A segunda palavra, que eu acredito que seja tão essencial quanto o treino, é o planejamento. Então, não adianta treinar de forma aleatória. Um jogador não vai simplesmente acordar um dia, hoje eu vou treinar uma parada específica lá e ponto final, e é só aquilo. Hoje eu vou treinar só carrinho, sei lá. Então, você precisa de planejamento para treinar. Você precisa se planejar para conseguir atingir o melhor resultado no tempo que você tem disponível. Então, se planeje e treine bastante. E essas são as duas palavras-chave. E eu quero terminar com a frase que eu falei aqui no início, que eu falei aqui no meio da live, né? Que é sobre o sucesso, né? O sucesso, como eu falei, ele não vai vir da noite pro dia para você. Ele não vai vir fácil e nem da noite pro dia. O sucesso vem com muito esforço, com muito trabalho, com muito treino e com muito planejamento. Então, se você quer alguma coisa fácil, sai da programação. Para de pensar em programação. Vai pensar em outra coisa na sua vida, que você vai ter menos sucesso, menos poder e vai ser mais fácil. Se você quiser alguma coisa que realmente faça diferença na sua vida, não vai ser fácil. Então a programação não é fácil, porém é possível. Então, se você quer realmente esse superpoder, comece a pensar aí agora, a partir de agora. E se você quer facilidade e tal, comece a tentar pensar na sua vida, em onde você quer atingir. Porque quando você pensa em atingir bons resultados na sua vida e grande sucesso na sua vida, definitivamente você não vai achar nada que vai ser fácil e vai te dar muito sucesso. Então, para de pensar em facilidade, pensa em tentar o sucesso e correr atrás e lutar para fazer isso acontecer. Tudo que vem fácil, vai fácil também. E na programação vai ser difícil, porém, quando você atingir, também você vai ter uma estabilidade e uma carreira muito promissora aqui dentro, tá certo? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês aqui no DevMind número 9. Te vejo na próxima, já te avisando das próximas coisas que a gente tem aqui, né? Na próxima quarta-feira, a gente tem a live do Mão na Massa, às 2 horas da tarde, como a gente sempre faz lá no YouTube. Então, se você não me segue no YouTube, Seja Dev, só procurar lá e passar a me seguir para você acompanhar as lives. E toda segunda-feira, entre 10 e 11 da manhã, a gente começa aqui o nosso DevMind na próxima semana, o DevMind número 10, ok? Então, te vejo na próxima semana. Um abraço, tchau!